Pessoal, bom dia a todos. Vamos de novo. Bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Talento Não é Tudo, que será proferida pelo senhor André Belchior Torres, diretor executivo no setor de educação superior, professor universitário, consultor em gestão empresarial e escritor. Este evento tem a iniciativa da Escola do Legislativo de Campinas, a ELECAMP. Nós convidamos então para compor esta mesa de abertura o vereador Luiz Carlos Rossini, que representa neste ato a Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também o diretor da ELECAMP, o senhor Roberto Delfino Júnior. Convidamos ainda a analista técnica de aprendizagem do CIEE, senhora Liliane Fernandes Souza. Uma vez composta a mesa, convidamos os presentes a receberem nosso palestrante de hoje, o senhor André Belchior Torres. Nós convidamos a todos neste momento para a execução e projeção do hino nacional de Campinas e do hino da cidade de Campinas. Hino nacional e hino da cidade de Campinas.
Nós convidamos para fazer uso da palavra o diretor da Elecamp, Roberto Delfino Júnior. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer a vocês por estarem aqui. É muito importante a participação de vocês. Queria agradecer também o presidente dessa casa, que nos cede o espaço, o presidente Rafa Zimbaldi. A Elecamp é o colégio do Legislativo, onde procuramos unir parcerias com o CIEE, com outras entidades, para poder trazer a vocês palestras com essa grandeza. Eu gostaria de agradecer a presença do professor André Belchior, uma das pessoas que tem privado para a educação e o talento, desde que ele é diretor de uma faculdade, né? Que no final também ele vai falar, o vereador Rossini vai falar sobre um livro que ele está lançando, e agradecer também, que eu tenho certeza que numa oportunidade logo nós vamos ter algumas palestras com o vereador Rossini, que além de vereador, ele é palestrante também, e um excelente palestrante. E vai falar também a respeito. Gostaria de agradecer a Liliane, representando o CIEE, né, e dizer, professor Rossini, vereador Rossini, né, que essa casa honra de ter o senhor como vereador, pelo trabalho que o senhor tem feito com os jovens também. Eu passo, nesse momento, a palavra ao vereador. Bom dia. Quero cumprimentar também aqui o Betão, a gente chama de Betão, que é o diretor da Elecamp, a Escola do Legislativo Campineiro, nosso convidado, o palestrante de hoje, o professor André Belchior. Cumprimentar também a Liliane, diretora do CIEE, né, que é essa instituição que faz um importante trabalho, né, de integração entre empresa e escola e que permite que vocês possam estagiar e iniciar o desenvolvimento de uma carreira profissional, aprendendo no início, né, e possam realizar seus sonhos através da aplicação dos seus talentos que vocês têm e vão desenvolver a cada dia. Quero agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas em nome da Câmara a todos vocês aqui do CIEE, também os funcionários da Câmara, da Elecamp, né, gabinete dos vereadores. Primeiro, eu quero dizer que, ouvindo o hino nacional com esse coral de fundo aqui, foi maravilhoso, viu, gente? Parabéns. Foi gostoso ouvir assim, a voz de vocês, né, afinada, parece que foi ensaiado, não parece? É muito legal, isso é espírito de cidadão, né, cidadania, espírito cívico. Aliás, a gente não ficou olhando para vocês, porque uma das normas, quando você executa o hino nacional, é que você se direcione para a bandeira brasileira, por isso a gente estava aqui na execução do hino nacional, depois do hino de Campinas, olhando, virados para a bandeira, né, que é uma norma. E depois, vocês já tinham ouvido o hino de Campinas, não? Não. Então, muitos não tinham. A gente faz questão, em todas as atividades da Câmara, além do hino nacional, também executar o hino de Campinas. Está na lei orgânica de Campinas. Aliás, fui eu, no meu primeiro mandato, que coloquei na lei orgânica, que os símbolos do município são 3. A bandeira, que está ali estampada, o brasão, que está no centro da bandeira, mas é esse que vocês podem ver aqui, né, que tem essa fênix, que é uma ave mitológica que renasceu das cinzas, que conta um pouco da história de Campinas, que
cuja população foi quase dizimada no final do século XIX pela febre amarela. É um pouco da história de Campinas, vale a pena saber, né? E o terceiro símbolo de Campinas é o hino, né? Então, o hino ele foi depois oficializado por uma lei de autoria do então vereador Arli de Lara Romeu, que hoje é presidente da Sanasa. Mas, enfim, a Câmara também se propõe a isso, fazer com que as pessoas conheçam um pouco da história da cidade, né, e se sintam mais orgulhosas, né, de viver aqui nesse município. Mas hoje eu quero falar da minha alegria e satisfação de ter o professor André como palestrante. Nós formulamos o convite a ele, que também é professor, é diretor da Faculdade Anhanguera, do campus ali do Parque Via Norte, escritor, autor de alguns livros, entre eles esse livro aqui, que ele vai até depois sortear um para vocês, Executivo em Missão. Ele está praticamente saindo do prelo agora, do forno. Nós estamos praticamente fazendo o lançamento do livro aqui nesse evento, e eu li o livro, e ele coloca nesse livro um pouco da sua experiência, da sua vivência e das pesquisas que ele fez como assim, um educador e pesquisador da área das ciências administrativas, econômicas, e ele mostra de como é possível você colocar o seu talento e utilizar o seu talento para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E algumas dicas de como você assimilar algumas posturas, comportamentos que são características dos verdadeiros líderes. Então, certamente, a palestra de hoje vai ser muito importante para apontar um caminho que cada um pode trilhar, buscando o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional e, mais do que isso, né, construir os seus projetos de vida e de felicidade. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa manhã que nós vamos contar com a palestra do professor André. Então, eu quero desejar a todos nós, né, uma excelente manhã, um excelente dia de trabalho, e, mais uma vez, agradecer a Elecamp, CIE e professor André por esse evento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos a palavra agora à analista do CIE, Liliane Fernandes Souza. Bom dia a todos. Sou a Liliane, analista técnica de aprendizagem, representando a Rosângela Pereira, né, que é gerente regional do CIE de Campinas. E gostaria, em nome do CIE, agradecer a parceria da Elecamp, né, de proporcionar a todos nós, aos aprendizes, essa oportunidade para poder... Eu tenho certeza que essa palestra vai agregar muito conhecimento para todos nós. O palestrante, André Belchior, com certeza tem muito para nos passar. E essa oportunidade, né, de tirar os aprendizes da sala de aula e ter uma oportunidade de aprender de uma forma diferenciada aqui na Câmara dos Vereadores. Obrigada a todos. Teremos agora a apresentação do vídeo institucional da Câmara Municipal de Campinas. As primeiras câmaras municipais surgiram em meados de 1500. Eram conhecidas como casas de conselho. Desde o início do trabalho legislativo, os vereadores preocupavam-se com questões de segurança, asseio no comércio de mercadorias, limpeza, construção de muros para cemitérios. No Brasil Colônia, além de legislar e fiscalizar as ações das cidades, as câmaras exerciam poderes judiciais. A Câmara Municipal de Campinas foi criada em 1797 em reconhecimento ao desenvolvimento da economia açucareira e com a elevação da cidade de freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso para a Vila de São Carlos. Os primeiros encontros eram realizados nas casas dos próprios vereadores. No entanto, já havia um projeto de instalação do Paço Municipal no atual Largo do Carmo.
Nesse período, Campinas contava com 2.107 habitantes, dos quais 700 eram escravos. No século XIX, com a independência e a organização administrativa do Império, essa situação mudou. Em 1828, foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, tirando as funções judiciais e carcerárias das câmaras. E em 1897, surge a figura do prefeito, que passa a dividir com as câmaras a função de administrar as cidades. Em Campinas, Antônio Álvares Lobo foi o primeiro intendente a cumprir as funções executivas. Na época da proclamação da República, Antônio era o presidente do Clube Republicano. A proclamação da República alterou mais uma vez as funções das câmaras municipais. Desde esse período, a história do poder legislativo registra muitos momentos. O que talvez seja o mais marcante e dramático aconteceu em 1930, quando o governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolvia as câmaras municipais, as assembleias provincianas e o Congresso Nacional. Em Campinas, após 133 anos ininterruptos, o poder legislativo foi suspenso. Com a promulgação da Constituição Federal de 1946 e o fim do Estado Novo, em 1948, os eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher seus novos representantes. Desde 2005, Campinas conta com 33 vereadores. Este número leva em conta o número de habitantes registrado em censo demográfico e observa o limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Em 2007, a Câmara deixou de funcionar no Paço Municipal da Avenida Anchieta e instalou-se na Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta. A nova Câmara conta com cerca de 10.000 metros quadrados de área, mais 6.000 metros quadrados de construção. Aqui funcionam as principais estruturas administrativas para que a Câmara Municipal de Campinas cumpra sua função de criar leis, produzir políticas governamentais e fiscalizar o Executivo. O novo prédio da Câmara destaca-se pela preservação do meio ambiente e também resgata a sua história com a galeria de todos os presidentes que ocuparam o cargo. O plenário é o principal espaço da casa. Nele são realizadas as reuniões ordinárias e extraordinárias, onde os vereadores votam os projetos de lei. É também um espaço democrático, onde a população tem acesso livre e nele são realizadas também palestras, cursos e apresentações artísticas. Os projetos de lei são elaborados pelos vereadores com o apoio de seus assessores. Antes de irem à votação, são protocolados. No setor de protocolo, o projeto de lei é registrado e recebe um número. A partir daí, ele vai ser apreciado pelas comissões permanentes da Casa. Comissões são órgãos técnicos e têm o objetivo de estudar e emitir pareceres especializados sobre questões de interesse específico. Concluída esta etapa, o projeto é encaminhado à presidência da Casa, que também é responsável pela pauta de projetos que serão apreciados nas reuniões legislativas. O presidente representa toda a instituição da Câmara Municipal de Campinas. É ele quem toma as decisões financeiras e estruturais da Casa. O presidente é eleito pelos 33 vereadores a cada 2 anos numa eleição por meio do voto direto. Nas reuniões ordinárias, os projetos são aprovados ou não pelos demais vereadores da Casa. Caso sejam aprovados, são encaminhados ao prefeito. Após 30 dias de análise, os vereadores podem manter ou derrubar o veto. Ao ser derrubado, o projeto é publicado no Diário Oficial de Campinas. Os projetos são votados em primeira e segunda discussões e turno único. Projetos de resolução de decreto legislativo não necessitam da sanção do prefeito. Atualmente, as reuniões ordinárias são realizadas todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 6 horas da tarde.
Além das reuniões ordinárias, o Poder Legislativo também pode realizar reuniões extraordinárias, que acontecem quando há necessidade de se agilizar a votação de um projeto, sendo convocadas pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores. Durante o recesso parlamentar, somente o prefeito da cidade é que poderá convocar. As reuniões solenes são destinadas às comemorações ou homenagens. A Câmara Municipal de Campinas conta com um departamento de cerimonial responsável por toda a organização dos eventos promovidos pela Casa. A atividade parlamentar também é exercida por meio das comissões. Estas podem ser permanentes ou temporárias. As temporárias dividem-se entre comissões especiais de estudos e comissões especiais de inquérito. Após formada as comissões, os parlamentares realizam as reuniões no plenário ou na sala Silvia Pascoal, que foi apelidada de plenarinho, pois oferece um espaço adequado às reuniões com pequeno número de pessoas. As reuniões são sempre assessoradas pela Diretoria de Assuntos Legislativos, que é responsável por toda a organização e pelo trâmite dos trabalhos. O caráter dessas reuniões é definido pelo regimento interno, conjunto de normas que rege, disciplina e regulamenta o funcionamento da Casa Legislativa. O resultado de todo esse trabalho é organizado e arquivado na biblioteca da Câmara Municipal. O acervo conta com 5.000 volumes, entre obras e periódicos. O primeiro livro de atas e projetos data de 1798. Todo esse acervo está disponível à pesquisa no local e pela internet. Na Câmara Municipal de Campinas, os 33 vereadores contam para o desenvolvimento de seus trabalhos com o apoio de uma estrutura que compreende vários departamentos e setores. Junto com o Poder Executivo e Judiciário, a Câmara Municipal forma os 3 poderes de Campinas. O trabalho desses poderes tem o mesmo sentido: desenvolvimento, progresso e a garantia do espaço democrático em nossa cidade. Nós agradecemos a participação dos membros desta mesa de abertura. Acreditar em quê? Porque acreditar estimula o seu talento. Se você não acredita em você, na capacidade que você tem de fazer a diferença, seja ela a profissão que você escolher, seja músico, seja jogador de futebol, seja advogado, seja político, seja professor, enfim. Se você não acreditar na capacidade que você tem de transformar vidas, transformar a sociedade, transformar a empresa em que você atua, a instituição em que você está inserido, ninguém vai acreditar. Ah, mas a minha mãe acredita. Minha mãe sempre diz: filho, sua mãe vai acreditar mesmo, porque ela te ama, né? Mas se sua mãe só acreditar, não vai resolver. Em primeiro lugar, para que as pessoas acreditem no seu talento, nas suas habilidades, você precisa, em primeiro lugar, acreditar. Acreditar em si. Acreditar na missão que você é capaz de realizar. Acreditar que o talento que você tem vai fazer diferença na vida das pessoas. Ou vocês acham que o fundador do Facebook, quem tem uma conta no Facebook? 99% das pessoas têm uma conta no Facebook. Só o talento do Mark Zuckerberg era suficiente? Quem assistiu aqui à rede social? Muito bem. Vocês estão lembrados como é que começou o Facebook? Ah, eu vou colocar a cara de 2 estudantes da Universidade de Harvard para as pessoas fazerem uma enquete, ver qual que é o rostinho mais bonito. E aí os meninos falaram: ah, quero participar disso. E quero participar disso. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. De repente tinha
milhares de acessos, num tempo muito rápido. Só que ele deu sorte. Ele estava no maior centro intelectual do planeta, que é a Universidade de Harvard. Talvez esse talento todo dele e essa experiência que ele fez tivesse sido na PUC, na Unicamp, na Anhanguera, talvez nenhum de vocês tivesse conta no Facebook, porque o Facebook possivelmente não existiria. Mas ele estava em Harvard. Então ele potencializou a ideia, o talento que ele tinha e, obviamente, utilizou da oportunidade de estar num grande centro de tecnologia para fazer, hoje, a empresa mais valiosa do mundo, aproximadamente 5 bilhões de dólares. Tem menos de 30 anos e está entre os 10 homens que a Forbes diz serem os mais ricos do planeta. Lógico que a Forbes não conta os sheiks árabes, aquela turma lá, né? É gente que interage. Com menos de 30 anos, um dos homens mais ricos do mundo. Então, ele potencializou o talento dele, ele acreditou, em primeiro lugar, na ideia que ele teve, e pouca gente acreditaria, mas ele não fez um planejamento de ficar rico em 10 anos, e em 10 anos, com menos de 30 anos, se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Ele fez esse planejamento? Não, mas ele acreditou na sua capacidade de transformar o mundo através de uma ideia. E hoje já se vão mais de 1 bilhão de pessoas com conta no Facebook. Quando as pessoas, volta um pouquinho, quando as pessoas acreditam em si mesmas, elas liberam um poder e os recursos à sua volta, e isso as leva para um nível superior. Ninguém consegue nada sozinho. O fundador do Facebook se juntou com alguns colegas e fez o que fez, foi atrás de recurso, percebeu que aquilo mudaria a história recente da humanidade através das redes sociais e deu no que deu. Então, se você tem um talento e você deseja ser músico, acredite primeiro que você é capaz de ser o melhor músico. Porque se você não acreditar, as pessoas não vão acreditar. Porque isso tem a ver com o ponto de vista das pessoas. Perguntaram para um porteiro da NASA o que ele fazia. Qual foi a resposta que ele deu? Sou o porteiro da NASA. Foi isso que ele deu ou não? Essa resposta, não. Sabe o que ele respondeu? Eu ajudo as pessoas a ir ao espaço. Vou repetir. Ele poderia dizer, eu trabalho como porteiro na NASA. Mas ele acredita tanto na empresa que ele trabalha, ele acredita tanto na contribuição que ele faz para a sociedade, que a resposta dele é, eu ajudo as pessoas a ir para o espaço. Olha a perspectiva desse profissional. Depois que eu ouvi isso, eu aprendi uma coisa. Quando as pessoas perguntam o que você faz, eu não falo assim, eu sou professor. Sabe o que eu digo? Eu ajudo as pessoas a conquistarem o seu futuro. Isso não me torna mais nobre ou não? Sim ou não? Sim, a perspectiva muda. A importância daquilo que você faz muda. Portanto, acredite no seu potencial. Acredite no seu talento. Acredite na sua capacidade de realizar, porque acreditar vai estimular o talento que você tem. Segundo princípio, a paixão fortalece o seu talento. Professor, dá para fazer alguma coisa que eu gosto? Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. Se todos nós fôssemos trabalhar naquilo que a gente é mais apaixonado, Outro dia eu estava ouvindo um programa esportivo e disseram que a maior invenção
da raça humana foi o futebol, né? De cada 10 homens, 9 gostam de futebol. Né? E assim, todo mundo, quando pequeno, queria ser jogador de futebol, ou a maioria dos homens, quando pequeno, gostaria de ser jogador de futebol. Eu não sei se é pelo esporte em si, ou se é por olhar os Neymar da vida e falar assim, puxa, eu quero virar milionário jogando bola. Né? Então a gente nunca vai saber. A verdade é que nós somos apaixonados pelo futebol. Agora, nós podemos nos apaixonar por várias coisas. Eu sou apaixonado pela educação. E o fato de eu ser apaixonado pela educação, a tendência é você transmitir essa paixão para as outras pessoas. Ao ponto de você facilitar, transformar e ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Outros são apaixonados pela política, outros são apaixonados pela música, outros são apaixonados pelo direito, pela psicologia, pela pedagogia. Tem uma pedagoga aqui. A verdade é que, se você não gosta do que você faz, você tem duas chances. Primeiro, de ser um profissional medíocre. Se você continuar fazendo o que você não gosta, mas dificilmente, eu não posso afirmar com 100% de precisão, mas dificilmente você não vai ser um profissional de sucesso. Porque para você ser um profissional de sucesso, para você alcançar os seus objetivos, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. E se você estiver trabalhando numa empresa, numa instituição, em que você acorda cedo e fala assim, olha, puxa vida, não acredito que eu tenho que ir para o lugar de novo. Se isso está passando pela sua cabeça, está na hora de você mudar de rumo. Procure outra coisa para fazer. Porque nesse lugar, você não tem futuro. Porque você não gosta do que você faz. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Enquanto nós vivemos. As pessoas que acreditaram, tiveram paixão por aquilo que fazem, mudaram a história da humanidade. Um ativista norte-americano chamado Martin Luther King, ele tinha paixão pelos direitos humanos, pela atividade de civilização. E ele brigou durante muitos anos, na década de 60, pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. E o reflexo dessa luta de Martin Luther King, que foi assassinado em 1969, gerou o homem mais poderoso da atualidade, chamado Barack Obama. Foi nele, em Martin Luther King, que declaradamente Barack Obama se inspirou. Agora, foi uma paixão de um exercício que ele fez há décadas atrás, que deixou um legado para eleger o homem mais poderoso do planeta. Ninguém seria capaz de acreditar que os Estados Unidos iriam eleger um negro democrata. E aqui ele está. Mas além de você acreditar no que você faz, de você ter paixão por aquilo que você faz, você precisa ter iniciativa. Certo ou não? O que é iniciativa? É agir a favor de algo. Nossa, eu tenho uma ideia brilhante. Colocou em prática? Não coloquei. Alguém vai colocar no seu lugar. E depois não adianta você ficar lamentando, puxa, essa ideia era minha. Lá na empresa onde você trabalha, está cheio de gente com boas ideias.
As que vão vingar são aquelas das pessoas que têm atitude e que têm iniciativa para colocar em prática as coisas. O que eu quero fazer? Eu quero ser advogada, eu quero ser juíza. Tem que estudar, amigo. Tem que estudar. Ninguém vai bater na sua porta e te eleger ou entregar um diploma para você sem que você tenha iniciativa de fazer o esforço. Então, em primeiro lugar, é você colocar no papel a projeção daquilo que você quer ser. Para isso, você precisa de disciplina. Por quê? Porque todo mundo faz promessa. De emagrecer, então, nem se fala. Já perceberam que normalmente os regimes começam às segundas-feiras? Amanhã vou acordar cedo, 6 horas da manhã, depois da feijoada que você comeu no domingo. Amanhã vou acordar às 6 horas da manhã e vou começar a caminhar. Aí o relógio toca, você fala, hoje não. Vou deixar para amanhã. Como não tem regime que começa às terças, você deixa para a outra segunda. E você começa a protelar isso. Protelar isso, protelar isso. Não é verdade? Bem isso. Bom, eu quero ser um jurista. Vou precisar ler muito, não vou? Eu detesto ler. Você tem que exercitar a leitura. Você tem que fazer a sua parte. O que você vai começar a ler? Física quântica? Claro que não, né? Começa a ler o gibi do Pato Donald, depois você vai melhorando, pega uma revista, um jornal e tudo mais, até que você vai ler o Código Civil, o Código Penal e todo o resto das disciplinas do direito, certo ou não? Agora, não existe juiz que não leia. Ele precisa ter atitude. Então, pense naquilo que você quer ser e coloque os obstáculos que você vai ter que vencer para alcançar. Agora, lembre-se, vão ter obstáculos que você vai achar não ser capaz de superá-los. Mas todos eles, sem exceção, são superáveis. Todos, sem exceção. Mesmo se você precisar ser um pesquisador, um jurista, e precisar de muita leitura, e hoje você se sente incapaz de ler tanto, comece a exercitar desde já. Eu quero ser um executivo de comércio exterior. O que você fala de idioma? Mais ou menos português. Se você vai fazer comércio exterior, vai precisar estudar inglês? E você vai estudar inglês quando? Quando a oportunidade aparecer, e aí você tentar correr atrás do tempo? Há uns 2 anos atrás saiu um anúncio procurando um administrador recém-formado. Salário inicial, R$15 mil. Eu falei para os meus alunos na faculdade, professor, você está brincando. R$15 mil para um administrador recém-formado. Pré-requisito, falar mandarim. Alguém fala mandarim aqui, não? Alguém fala mandarim ou não? Não fala. Então, assim, se tivesse alguém preparado para a oportunidade e que falasse chinês, ia ganhar a vaga, certo ou não? Precisava ser brasileiro e que falasse mandarim, porque era uma empresa de importação e exportação com fábrica na China. Raridade. Agora, alguém pagou o preço. Então, se você quiser fazer comércio exterior, você tem que estudar outros idiomas. Quando? Quando a oportunidade aparecer? Não, você tem que começar agora. Para quando a oportunidade aparecer, você está preparado. Tudo bem? Faz assim, gente. Se está tudo bem, faz assim. Certo ou não? Quem aqui gostaria de falar inglês? Olha só quanta gente. Pessoal, olha só. Inglês, ele deixou de ser diferencial, tá? Inglês é obrigação. Para quem quer alcançar
posições de liderança de média gerência para cima. De média gerência para cima. Ah, mas é uma empresa lá do bairro. Mas é gerente? É. Então, pré-requisito, falar inglês. Mas eu nunca vou usar isso aí, mas faz parte do processo seletivo. É uma forma de triagem. Tá? Então, um lugar ao sol nesse mercado tão competitivo requer algumas iniciativas. Uma delas é você começar já a estudar outro idioma. Ah, mas é muito caro, não tem condição. Tem sim. Entra na internet que vai estar cheio de cursos online de graça. Agora, se não tiver iniciativa, achar que o verbo to be vai entrar por osmose na sua cabeça, não vai. Não vai. Tem que ralar. Tem que ralar. Tem que pagar o preço. A preparação posiciona o seu talento. Olha o que eu estou dizendo. A iniciativa está diretamente associada à preparação. Olha o que diz um general de guerra. Quanto mais você suar em tempo de paz, menos sangrará na guerra. Isso é uma frase emblemática e muito profunda. Por quê? Porque aquilo que eu falei faz todo sentido. Não adianta você correr atrás do tempo quando a oportunidade bater na sua porta. Então, eu tenho que me preparar agora para eu me diferenciar dos meus concorrentes, para quando a oportunidade chegar, eu estar preparado. Por isso o treinamento é importante. Agora, a pior coisa que existe é você falar para alguém que acha que não precisa de ajuda, que não sabe, ou que sabe tudo, e que é detentor do conhecimento. Esse é o pior público. Porque toda vez que a gente interage com um grupo de pessoas, sejam estudantes ou não, nós aprendemos e as pessoas aprendem. A gente troca experiências do aprendizado e do conhecimento. Eu dei muito treinamento para vendedor de carro, muito, durante vários anos. Inclusive, eu tenho um livro publicado sobre isso. E às vezes você encontrava aqueles vendedores de carro que fazia 30 anos que era vendedor de carro, cabelo branco e tal. E você ia falar para eles iam falar assim, esse cara está falando tudo que eu já sei. É? E, na verdade, a intenção não era ensinar alguém a vender carro, porque isso ele já sabia fazer. A intenção dos treinamentos era despertar o talento que ele tinha em vender carro, associado a uma série de atributos, de princípios, que ao invés de ele vender 10 carros por mês, ele ia vender 20. Esse era o princípio. Mas o fato da gente achar que conhece alguma atividade nos limita a ser melhores. Então, um princípio básico, seja humilde sempre. Leonardo da Vinci foi pintor, foi escultor, foi inventor, ele foi tudo que vocês podem imaginar. E ele tem uma frase que diz assim, ó, quanto mais eu sei, mais eu tenho convicção de que nada sei. Se Leonardo da Vinci falou isso, quem somos nós para achar que já dominamos qualquer área do conhecimento? A vida é um eterno aprendizado. E se preparar para a vida, se preparar para o futuro, vai posicionar o seu talento. Quando você vai... Eu me lembro quando eu fui dar a minha primeira aula, eu estava nervoso, né? Puxa, não sei, eu estou perdido, né? O que eu vou fazer a hora que eu ficar na frente dos alunos e tal? O que é que me deu segurança? O tanto que eu estudei para dar aquela aula. Porque quando você está preparado para falar sobre algum assunto, você tem segurança, o teu talento é
posicionado. Porque eu tinha medo assim, ixi, vai que o aluno pergunta alguma coisa lá e eu não sei responder. O que é que eu vou falar para ele? Bom, depois de mais de 15 anos dando aula, quando o aluno me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, sabe o que eu digo para ele? Que eu não sei. Vou pesquisar e na próxima aula te respondo. Simples assim. Você precisa ter humildade para você conquistar o respeito das pessoas. É melhor do que você inventar que você sabe, depois o aluno vai pesquisar em casa e fala, ih, o professor falou bobagem. Não é verdade? Isso em qualquer área. Nós precisamos ter humildade e nos preparar. Portanto, ser receptivo ao aprendizado vai engrandecer o seu talento. Próximo. A perseverança sustenta o seu talento. Eu quero ser músico. Cadê os músicos? Levanta de novo a mão. Quem assiste aqui o The Voice? O The Voice americano. É legal, não é? E aí, o que é interessante é quando a gente vê pessoas que estão lá naquele show e que já foram lá 3 vezes e nunca ganharam. E o cara volta pela 3ª vez e alguém fala assim, escuta, mas de novo, você de novo? Aí ele falava assim, ó, esse é o talento que eu tenho. Eu preciso perseverar. Teve um camarada chamado Thomas Edison, que ele tentou aproximadamente 800 vezes. O que Thomas Edison fez mesmo? Ele foi o inventor da... Se não fosse Thomas Edison ser persistente, o que aconteceria? Eu estaria falando para vocês aqui de lampião na mão, é ou não é? Estaria com um lampião na mão aqui, ó. E depois ele fundou a GE, General Electric, que por vários anos foi a maior empresa do planeta, né? 800 tentativas o cara teve. Seja sincero, você teria desistido antes ou não? Eu teria. Você teria ou não? 800 vezes para você tentar fazer um negócio? Você sabe o que ele dizia? Que cada tentativa que ele não conseguia, ele falava o seguinte, estou mais perto de descobrir a lâmpada, porque esse erro eu não vou cometer de novo. Olha a percepção do cara. Portanto, seja lá qual for o seu talento, acredite nele. Certamente você tem paixão por ele. Tenha iniciativa. Seja perseverante. Seja receptivo ao aprendizado. Não desista no primeiro obstáculo. O meu recadinho, quando entra calouros lá na faculdade, que a gente tem que dar a iniciativa deles na faculdade, tal, enfim, fazer a introdução desses alunos, eu sempre digo para eles, olha, não vai ser fácil. Você quer ser administrador? Você quer ser contabilista? Você quer ser bacharel em direito? Você quer ser cientista da computação? Você quer ser engenheiro? Seja lá qual for a profissão. Eu sempre digo para eles o seguinte, os obstáculos vão aparecer. Seja persistente. Não desista. Não jogue a toalha. Mesmo que às vezes você tenha que dar um passo para trás. Muitas vezes nós vamos precisar renunciar. Renunciar significa abdicar temporariamente de uma coisa que te dá prazer. Então, se a colega lá